Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a vitória do Corinthians por 2-1 contra o São Paulo, gols da partida marcados pelo Adson duas vezes e o Luciano descontou para o São Paulo. Antes de tudo, bora falar como é que foram os gols, né? Primeiro gol da partida marcado pelo Adson, mas tudo começou com o Renato Augusto, né? Renato Augusto recebe uma bola no meio de campo, enfia um ótimo passe para o Fagner chega na linha de fundo, rola para trás, o Adson chega finalizando e faz o gol do Corinthians. Até teve a revisão no VAR, porque foi milimétrico a posição do Fagner, mas estava em posição legal. E depois, aos 34, saiu o segundo gol do Corinthians, o gol do Adson, depois de uma ótima jogada, uma jogada muito boa, individual do Roger Guedes pela ponta esquerda, deixou o Alan Franco no chão, passou da marcação, rolou para o meio da área e deixou o Adson sem goleiro para fazer o segundo gol do Corinthians. E o São Paulo, que já estava pressionando desde o 1-0, até durante o 0-0 também estava mais com a bola, pressionou o jogo inteiro, essa é a verdade. Teve muito mais volume de jogo que o Corinthians, mas o Corinthians foi mais efetivo. E aí, depois de um cruzamento do Wellington, o Luciano descontou, finalizando na bochecha da rede, rasteirinho, tirando do Cássio. Enfim, o São Paulo que foi com Rafael, Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Jackson Mendes, Rodrigo Nestor e Pablo Maia, o Wellington Rato, o David e o Calheri. O que dá para destacar aqui? Acho que dá para destacar que os dois laterais têm características até que parecidas, são dois laterais que têm, conseguem chegar muito na linha de fundo, têm muita força física, mas pecam demais na tomada de decisão. O Wellington deu assistência, é verdade, mas errou vários passes, vários cruzamentos, erra muita coisa boba. Mas enfim, deu assistência para o Luciano. E o Orejuela é quase a mesma coisa, é um cara que tem muita participação, mas na hora de tirar um 10 sempre erra. Enfim, o que mais dá para destacar aqui? Principalmente isso. Depois ainda entraram o Luan, o Luciano, que na minha visão tem que ser titular desse time. O Pedrinho também entrou e para mim o Pedrinho tem que ser titular desse time, assim como o Luciano. Não sei quem tem que sair, mas para mim o Luciano tem que ser titular e o Pedrinho pela ponta, talvez no lugar do David ou até mesmo do Wellington Rato, principalmente do David. Eu acho que o Pedrinho é mais jogador, mais habilidoso pelo menos. Ainda entrou o Thales Costa e o Caio Paulista. Não sei em que função o Caio Paulista vai jogar no final das contas, porque é um cara que pode jogar de ponta esquerda, ponta direita e depois da passagem pelo Fluminense também pode jogar como lateral esquerdo. Então tem que ver em que função ele vai jogar nesse time do São Paulo. Acredito que seria bom testar ele na lateral esquerda no lugar do Wellington. Como o Wellington não é nenhuma afirmação, por mais que tenha dado assistência, seria uma boa dar alguma rodagem para o Caio Paulista na lateral durante o Paulistão. Enfim, o principal destaque do São Paulo não tem exatamente um jogador no meu ponto de vista, mas sim a atitude, o volume de jogo. Não jogou mal o São Paulo, criou muitas oportunidades, a gente vai ver as estatísticas daqui a pouco, e a gente vai ver que o volume de jogo do São Paulo foi muito maior. Já o Corinthians foi com Cássio, Fagner, Regil, Balbuena e Fábio Santos, Duqueiroz, Rony, Renato Augusto e Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Quem que dá para destacar aqui? Fagner sempre muito bem. Ele deu assistência para o primeiro gol do Adson e é um cara que tem muita qualidade. Dá para destacar que foi um meio de campo meio emendado, né? O Adson superando a expectativa em cima dele da partida, fazendo 2 gols. Enfim, aproveitou muito bem a oportunidade que teve. O Renato Augusto é muito gênio, tem uma capacidade de passe, uma visão de jogo extraordinária e o primeiro gol só saiu por causa dele, depois da enfiada de bola por Fagner. No ataque, o Yuri Alberto é muito bom jogador, mas acabou não participando tanto do jogo. E o Roger Guedes, eu gosto demais do futebol dele. É um cara que tem muita personalidade, sempre vai chamar o jogo. Pode até dar errado, mas ele sempre vai chamar o jogo. Tem ótimos dribles, tem muita habilidade. O segundo gol só saiu por causa dele. O primeiro gol só saiu por causa do Renato Augusto, que originou com aquele ótimo passe. E o segundo só saiu por causa da jogada individual do Roger Guedes. As individualidades do Corinthians decidiram o clássico. Ainda entraram o Romero, acho que o Romero com o tempo ainda pode virar titular desse time, principalmente pela história que ele já construiu anteriormente pelo próprio Corinthians. O Paulinho, como estava voltando de lesão por agora, por isso que foi reserva. Quando pegar o ritmo de jogo de volta, é titular com certeza.
Ainda entrou o Juliano e o Bruno Mendes, para dar uma consistência defensiva maior, né? Indo para as estatísticas, 19 finalizações do São Paulo sendo 7 no gol, 4 do Corinthians sendo 2 no gol. Exatamente o que eu falei. O São Paulo foi quem teve mais volume de jogo, quem mais pressionou, quem teve mais finalização, quem teve mais tudo praticamente durante a partida inteira. Mas o Corinthians levou o clássico a sério. Foi mais efetivo e as oportunidades que teve aproveitou. Enfim, foi mais preciso. Não é à toa que em 7 finalizações no gol, o São Paulo fez um gol. O Corinthians deu 2 finalizações no gol, fez 2 gols. O que foi no gol do Corinthians foi gol. Essa que é a questão. Posse de bola do São Paulo 61%, do Corinthians 39%. O natural, o São Paulo tem mais a bola por ser o mandante. Passes 566 do São Paulo, 373 do Corinthians. Muito mais do São Paulo, né? Faltas 16 do São Paulo tendo 2 amarelos. Só 7 do Corinthians tendo 4 amarelos. Fiquei surpreso com esse número. O Corinthians fez muito pouca falta. Muito pouca falta. Enfim. Escanteios 8-0 para o São Paulo. Aí é o volume de jogo que eu falei. Enfim. É isso. Ótima vitória do Corinthians. Eu achava que o São Paulo ia levar a melhor, justamente por isso que eu falei. Que por ser mandante eu já esperava o São Paulo tomar mais as atitudes e o Corinthians ficar recuado e buscar contra-ataques. Basicamente foi isso que aconteceu mesmo. Mas o São Paulo não conseguiu ser tão efetivo quanto o Corinthians. É que nem eu tinha falado agora há pouco. O que o Corinthians acertou no gol foi gol. Justamente nas duas oportunidades do Adson. Enfim, ótima vitória do Corinthians num clássico que dá muita moral para a continuidade do Paulistão e para iniciar o ano bem. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. E comenta aí embaixo aí a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo. Só queria destacar um negócio. Eu ia fazer de Botafogo e Fluminense, que eu também assisti. Assisti São Paulo e Corinthians pelo celular e o do Fluminense com o Botafogo pela TV. Porém, se você quiser, pode pesquisar, inclusive Botafogo ou Fluminense no Google. Não aparece as equipes titulares. E aí fica difícil de fazer o vídeo, então eu não vou fazer de Fluminense e Botafogo, vai ser só esse daqui de São Paulo e Corinthians. Enfim, foi esse o vídeo e falou.